E neste vídeo eu quero falar sobre doença de Crohn, vocês, ok? Mas eu quero compartilhar de forma gratuita informação especializada, atualizada e que você possa compartilhar. Clique onde diz compartilhar. Ajude outras pessoas. Nós, cada um fazendo um pouquinho, nós conseguimos alcançar o mundo. E nós conseguimos muitas vezes salvar vidas com orientação. Eu sempre digo que a orientação salva uma vida. O conhecimento livra muitas pessoas de sofrimento. Então vamos para a aula. Doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal que causa inflamação no trato digestivo. Por que ela entra no nome doença inflamatória intestinal? Os dois principais representantes é a retocolite ulcerativa, que nós temos um vídeo aqui falando retocolite ulcerativa, princípios básicos, e outro que nós vamos falar hoje é sobre doença de Crohn. Obviamente eu quero já lhe passar algo. Eu estou aqui falando para leigos. Mesmo nós tendo médicos aqui, até especialistas, o meu objetivo é falar com uma linguagem clara para leigos. Eu poderia ficar aqui talvez 4 a 6 horas falando sobre doença de Crohn e sobre as atualizações, as novas descobertas, mas não é esse o objetivo. Esse objetivo aqui é falar para um público que não tem um conhecimento médico, para você poder alertar outras pessoas ou familiares, ou até mesmo com você, para abrir o olho, que talvez você possa estar com um diagnóstico de uma doença de Crohn. Como eu disse, a doença de Crohn vem sendo diagnosticada cada vez mais nos últimos 15 anos. Sabe-se que antigamente, talvez uns 20 a 30 anos atrás, nós sempre dizíamos assim, a doença de Crohn dá em pessoas que têm origem europeia, pessoas com alta condição financeira e bastante em judeus ou pessoas que têm ascendência judaica, ok? Só que isso aí ainda tem uma leve aumento de diagnóstico nessa população aí nos países nórdicos, por exemplo, tem bastante quantidade de doença de Crohn, mas nós estamos vendo por tudo, aqui no Ocidente, na África, aqui na América, né, nos países asiáticos, cada vez mais está sendo diagnosticado doença de Crohn. E essa inflamação, ela tem algumas características muito diferentes da retocolite ulcerativa, que muitas pessoas me dizem, mas doutor Fernando, as duas são chamadas doença inflamatória intestinal. Não é tudo mais ou menos a mesma coisa, são coisas completamente opostas. É água ou vinho. Por exemplo, umas diferenças bem básicas. Retocolite ulcerativa, ela começa no reto e pode afetar todo o colo, o intestino grosso, correto? A retocolite ulcerativa, ela não sai de dentro do colo, ela não afeta intestino delgado, não afeta estômago, não afeta esôfago, é apenas restrita no reto e no colo. E uma característica dela, depois que ela inflama o reto, ela vai subindo de forma contínua a inflamação. Não existe uma inflamação no reto, depois 20 centímetros para cima no intestino, na parte do cólon descendente, ou mais 30 centímetros para diante fica sem inflamação nenhuma. É uma inflamação totalmente contínua. A doença de Crohn, ela pode afetar desde a boca até o reto. Qualquer parte do trato digestivo pode ter. Nós tivemos semana retrasada um caso incomum de doença de Crohn de boca. Foi descoberto umas lesões aftoides, foi feita biópsia e veio na biópsia sugestivo de doença de Crohn. Pode ter doença de Crohn no esôfago? Pode. Pode ter no estômago? Pode. Pode ter no delgado? Pode. Pode ter no cólon? Pode. Pode ter no reto e no ânus? Pode. Qual o local mais comum que a doença de Crohn acomete? 35% dos casos é só na parte final do íleo. Para você saber, o intestino delgado é dividido em duodeno, que é logo a primeira porção que sai do estômago, jejuno, e a parte final do delgado chama-se íleo, que é a parte que desemboca no seco, na primeira porção do intestino grosso, ok? 35% só é uma inflamação só ali no íleo terminal. 20% acontece só no cólon, só no intestino grosso, sem dar no íleo. E uma parte muito comum que dá no cólon é no seco e no cólon ascendente, que é no lado direito. Obviamente pode dar em cólon transverso, no cólon esquerdo, obviamente, mas é muito comum dar no cólon direito. E rarissimamente acontece
doença de Crohn apenas no reto. Isso é algo extremamente raro. Reto, quem acomete principalmente inflamação é a retocolite ulcerativa. E em ambos os casos pode acontecer inflamação tanto no delgado, no ilho, como no cólon. Isso aí pode chegar a 45%. Então você vê, só no ilho é mais comum do que no cólon, mas nos ambos, intestino delgado e no cólon, é mais frequente do que apenas isolado, ok? Algo que eu sei que é interessante para você, assim, que sintomas tem que sugerir doença de Crohn? Quais são os sintomas mais frequentes que pode dizer, olha, um médico talvez poder suspeitar ou encaminhar para um especialista para a gente poder investigar? Dores abdominais, cólicas abdominais que ninguém descobre, ok? Descartou problema de estômago, descartou pedra na vesícula, fez vários exames e ninguém descobriu, suspeite de doença de Crohn. Isso eu digo muito para colegas médicos que estão, mas aquela pessoa tem dor abdominal e não tem explicação, já foi descartado também síndrome do intestino irritável. Pense em doença de Crohn. Obviamente, geralmente tem outros sintomas envolvidos. Vamos lá, diarreia, pode ser uma diarreia crônica, a pessoa tem durante uma semana, depois fica uma semana, um mês sem ter, depois tem novamente, ou pode ser uma diarreia que a pessoa tem continuamente ao longo dos meses. Essa diarreia pode ter sangue, como pode não ter sangue. Outras pessoas têm eliminação de muco, tipo um catarro, junto com as fezes, é a outra sintomatologia. Muitas pessoas têm perda de peso, outras têm inapetência, que é a falta de apetite, né? Então são essas sintomatologias mais comuns da doença de Crohn, e nós sabemos também que a doença de Crohn ela pode ter manifestações extraintestinais, que são as manifestações que são fora do intestino ou da parte digestiva, e pode ser doença de Crohn. Por exemplo, dores articulares. Tem pessoas que têm artrites, inflamações nas articulações, e é uma manifestação extraintestinal do Crohn. Outras pessoas têm mais predisposição para ter cálculos renais, cálculos biliares, problemas oculares, que é uma inflamação da esclera, episclerite, uveíte, que é a inflamação da uva, é uma parte mais profunda do olho. Outras têm alterações na parte da pele, chamado pioderma gangrenoso, que é umas manchas violáceas que pode sair pus na pele. Outras têm uma coisa chamada eritema nodoso, que são os nódulos que dão na pele, principalmente em mãos e na parte das pernas. Pode ter colangite, que é uma inflamação da bile, que é uma situação um pouco chata, um pouco estranha, ok? Como pode ter pessoas que não têm sintomas, que têm apenas problemas gástricos e nunca ninguém investigou, e pode ter um Crohn no estômago. É mais incomum do que ter no delgado, como eu já falei, e no colo, intestino grosso, mas também pode ter doença de Crohn no estômago ou até mesmo no esôfago, porque Crohn pode dar da boca até o ânus. Isso tem que ficar muito claro. Crohn pode dar em qualquer parte sem inflamação. Retocolite ulcerativa é só no reto e no colo, ou seja, restrito ao intestino grosso. O que causa